O silêncio nem sempre chega depois de uma tragédia. Em muitos casos, o silêncio se instala antes, quando ainda há tempo de falar, de ouvir, de intervir. Nos últimos dias de Yu Menglong, esse silêncio não foi repentino nem casual. Foi progressivo, quase imperceptível, até se tornar parte do ambiente. E quando o silêncio se transforma em ambiente, deixa de ser ausência para se transformar em sistema. Os registros oficiais descrevem esse período como estável, sem conflitos relevantes, sem sinais de alarme. Mas essa suposta estabilidade é exatamente o que hoje desperta inquietação. Porque quando tudo parece em ordem no papel, enquanto espaços são reduzidos, agendas são ajustadas e controles se endurecem, o que se observa não é calma, e sim contenção. Uma contenção desenhada para que nada transborde. O primeiro indício aparece na redução gradual do contato humano não protocolar. Menos conversas espontâneas, menos trocas sem supervisão, menos espaços onde a palavra não ficasse registrada. Nada disso é apresentado como isolamento. É apresentado como organização, eficiência, cuidado com a imagem. Mas quando essa lógica se repete dia após dia, deixa de ser logística e se transforma em confinamento operacional. Os documentos não registram conversas profundas. Não há atas que reflitam espaços de escuta real. Não há constância de diálogos nos quais se tenha avaliado seriamente o impacto emocional daquele ambiente. O que aparece são ajustes técnicos, decisões administrativas e observações neutras. Essa neutralidade é enganosa, porque remove da análise a dimensão humana. Aqui surge a primeira grande omissão: o silêncio emocional. Não porque não existisse emoção, mas porque ela não foi registrada, nem priorizada, nem considerada relevante para a tomada de decisões. Em sistemas altamente hierarquizados, o silêncio costuma ser interpretado como disciplina, e a disciplina como sinal de funcionamento correto. Mas em contextos de pressão constante, esse mesmo silêncio pode ser sintoma de desgaste profundo. A diferença está em alguém parar para escutar. Neste caso, os documentos não mostram que isso tenha ocorrido. Outro elemento inquietante é a normalização desse silêncio. Ele não aparece como problema. Aparece como parte do processo, como se calar fosse esperado, como se adaptar fosse a única opção. E quando o sistema espera silêncio, a palavra começa a ser percebida como risco. À medida que os últimos dias se aproximam, observa-se uma maior rigidez nos movimentos. Ajustes de agenda, redefinição de acompanhamentos, decisões tomadas sem explicação pública. Tudo sob o discurso da normalidade. Mas quando a normalidade se torna cada vez mais estreita, deixa de ser normal. O expediente fala de continuidade, não de bem-estar, de controle, não de cuidado, de estabilidade externa, não de equilíbrio interno. E essa escolha de prioridades não é neutra, é uma decisão estrutural. Aqui começa a se delinear uma pergunta incômoda que atravessa todo este episódio. O silêncio foi uma consequência inevitável, ou foi uma ferramenta para sustentar o sistema? Porque quando ninguém fala, ninguém questiona. E quando ninguém questiona, tudo continua funcionando. A pressão mais eficaz não é a que se expressa com ordens claras. É a que se infiltra no ambiente, a que se instala como expectativa constante, a que não precisa gritar porque todos sabem o que se espera deles. Nos últimos dias de Yu Menglong, essa pressão não aparece documentada como ameaça direta, aparece como clima. Os registros fazem referência repetida a conceitos como coerência, alinhamento, interpretação pública e mensagem adequada. São palavras técnicas, comuns em qualquer estrutura profissional. O problema não é a existência dessas palavras, e sim o seu predomínio. Quando a linguagem do controle ocupa mais espaço do que a linguagem do cuidado, algo se desequilibra. Não há nos documentos uma avaliação equivalente do impacto emocional de sustentar essa coerência sob tensão prolongada. Não há registros de pausas reais, de replanteamentos profundos, de alternativas que priorizassem a pessoa acima do resultado.
tudo aponta para a continuidade como valor máximo. Continuar, mesmo quando continuar implica desgaste. Aqui aparece uma omissão crucial. Não existe um contrapeso humano documentado. Não há constância de instâncias que tenham questionado seriamente se aquele ambiente ainda era sustentável. As decisões parecem ter sido tomadas dentro do mesmo círculo operacional, sem olhares externos, sem avaliações independentes, sem alguém que pudesse dizer que o custo interno já era alto demais. A pressão também se manifesta naquilo que não é oferecido como opção. Não há registros de descansos estruturais, de mudanças profundas de dinâmica, de suspensão real de exigências. Ajustam-se detalhes, reorganizam-se agendas, corrigem-se bordas, mas o núcleo permanece intacto. E quando o núcleo não é tocado, a pressão se acumula. Nesse contexto, o silêncio começa a cumprir uma função. Não como imposição explícita, mas como adaptação. Calar se torna uma forma de continuar se encaixando. Falar, uma possibilidade de desajuste. E quando falar é percebido como risco, o silêncio se torna refúgio. Os documentos não dizem que tenha sido proibido expressar mal-estar, mas também não mostram que isso tenha sido incentivado. Não há constância de espaços seguros para dizer não consigo, não estou bem, isso me supera. A ausência desses espaços não é neutra. Empurra para a autocensura. Outro elemento inquietante é a normalização do desgaste. Frases implícitas como faz parte do processo, é uma fase difícil, vai se resolver com o tempo, aparecem como justificativa tácita para não intervir. O problema de normalizar o mal-estar é que ele vira rotina, e a rotina anestesia. No meio deste percurso, convém parar por um instante. Se você está acompanhando este episódio até aqui, não é por curiosidade superficial. É porque entende que a pressão silenciosa também deixa marcas profundas, mesmo quando não se manifesta de forma explícita. Permanecer até o final e deixar uma reflexão ajuda para que esta análise não se dilua entre versões simplificadas. À medida que os últimos dias se aproximam, a pressão não diminui. Ela se organiza, torna-se mais eficiente, mais controlada, menos visível. E isso a torna mais perigosa. Porque quando a pressão vira parte da paisagem, deixa de ser reconhecida como problema. O expediente não explica como esse clima foi avaliado, não explica quem decidiu que ele era tolerável, não explica por que se escolheu sustentar a estrutura em vez de revisar seus efeitos. E essa falta de explicação não é um detalhe menor, é o centro da discussão. Aqui se desenha outra pergunta incômoda que atravessa este episódio. A pressão foi uma circunstância, ou foi uma condição aceita para que o sistema continuasse funcionando? Porque quando o sistema continua funcionando a qualquer custo, alguém sempre paga o preço. As omissões raramente aparecem como atos explícitos. Não costumam deixar marcas evidentes nem declarações assinadas. Na maioria dos casos, as omissões são construídas por repetição. Algo não é registrado uma vez, depois outra, depois vira costume. Nos últimos dias de Yu Menglong, esse acúmulo de omissões se torna especialmente significativo. Não há registros claros de alertas levados a instâncias decisórias. Não aparecem atas que reflitam uma preocupação profunda transferida para níveis superiores. Não há constância de debates internos que tenham questionado seriamente se o ambiente continuava sustentável. Tudo parece ficar no nível operacional, onde os alarmes são atenuados e os problemas são tratados como detalhes administrativos. O expediente fala de funções, não de emoções, de logística, não de estados internos, de continuidade, não de bem-estar. Essa escolha de enfoque não é neutra. Quando se prioriza o funcionamento acima da experiência humana, a pessoa se torna um componente a mais da estrutura, substituível, intercambiável, silencioso. Outra omissão relevante é a ausência de registros sobre acompanhamento real. Não se documentam espaços de apoio sustentado, nem monitoramentos humanos além do protocolo. Não há constância de intervenções que buscassem aliviar a carga emocional acumulada. O cuidado aparece diluído, fragmentado, subordinado à agenda. Também se omite algo fundamental:
o direito de expressar vulnerabilidade sem consequências. Em ambientes de alta exigência, mostrar fragilidade costuma ser interpretado como falta de capacidade. E quando essa interpretação se instala, a vulnerabilidade deixa de se expressar. O silêncio então vira uma estratégia de sobrevivência. Os documentos não dizem que falar tenha sido proibido, mas também não mostram que a palavra tenha sido incentivada. Não há registros de espaços em que dizer "isso me supera" fosse recebido como um sinal legítimo, e não como um problema a corrigir. Essa ausência é decisiva porque não é preciso censura quando o contexto já desestimula a expressão. À medida que os últimos dias se aproximam, as omissões ficam mais densas. Há menos explicações, menos detalhes, menos contexto. O relato fica mais técnico, mais seco, mais funcional. É como se o sistema tivesse se preparado para seguir adiante sem parar demais. Outro contraste inquietante é a rapidez posterior. Depois dos últimos dias, o ambiente se reorganiza com uma eficiência notável. Comunicados, ajustes, continuidade operacional. Tudo flui. Essa fluidez posterior contrasta com a falta de profundidade anterior. E essa assimetria não passa despercebida por quem analisa o caso com distância. Aqui surge uma pergunta que atravessa este bloco. Por que houve tanta capacidade de organização depois e tão pouca disposição para parar antes? As omissões não afetam apenas o que se sabe, afetam o que se sente, porque quando uma história carece de registros humanos, o luto se torna confuso, incompleto, interminável. Não há respostas claras, apenas a sensação de que algo não foi atendido a tempo. Neste ponto, é importante lembrar que analisar omissões não é acusar, é apontar vazios. E os vazios, quando se repetem, deixam de ser casualidade para virar padrão. Se você está acompanhando este episódio até aqui, é porque entende que o silêncio documentado também comunica, que aquilo que não se escreve, em certos contextos, pesa tanto quanto aquilo que se assina. E à medida que o relato avança, esse peso se torna impossível de ignorar. Nos últimos dias, o controle não aparece como uma ruptura brusca, mas como uma intensificação gradual. Ele não é anunciado. É ajustado, reforçado. Torna-se mais preciso. Os documentos sugerem que, à medida que o desgaste se tornava perceptível, a resposta não foi abrir espaços, e sim fechá-los. Não foi ouvir mais, e sim supervisionar melhor. Este ponto é chave para entender o que cercou aquele período. O controle é apresentado como ordem, coordenação e prevenção. Palavras que soam razoáveis em qualquer estrutura profissional. Mas quando a prevenção se concentra apenas na imagem e a coordenação na narrativa, o cuidado humano fica relegado. As decisões começam a priorizar a redução de riscos externos. Riscos de interpretação, riscos de exposição, riscos de desvio da mensagem. E quando o foco se desloca para esses riscos, o bem-estar interno deixa de ser o eixo. Torna-se secundário, negociável. Aqui aparece uma contradição que os documentos não explicam. Quanto mais evidente era a pressão, mais se reforçavam os mecanismos de controle. Em vez de alívio, contenção. Em vez de pausa, vigilância. Em vez de acompanhamento, monitoramento. Essa ordem importa, porque define uma lógica de resposta. Não se trata de afirmar que o controle seja ilegítimo em si mesmo. Em contextos complexos, certo grau de controle é inevitável. O problema surge quando o controle substitui o cuidado. Quando se controla para evitar consequências, mas não se cuida para reduzir o dano. Os registros mostram ajustes de agenda, redefinições de acompanhamento e decisões tomadas com rapidez. Tudo apresentado como normalidade operacional. Mas a normalidade, quando se torna mais estreita, deixa de ser normal. Transforma-se em um corredor sem saídas visíveis. Outro sinal inquietante é a unificação do discurso. Reforça-se a consistência. Evita-se a diversidade de vozes. Reduzem-se os matizes. A história se simplifica. E essa simplificação não apenas organiza a mensagem para fora, também organiza o comportamento para dentro.
Quando o sistema unifica o discurso, a dissidência se torna incômoda. Não porque seja proibida, mas porque desajusta a engrenagem. E nesse contexto, calar volta a ser a opção mais segura. O expediente não explica por que essa estratégia foi escolhida. Não explica que alternativas foram avaliadas. Não explica por que o cuidado não ocupou um lugar central. Apenas mostra o resultado. Um ambiente cada vez mais controlado, menos flexível, menos humano. A essa altura, a pergunta já não é se houve controle, mas por que o controle foi a resposta predominante. E essa pergunta não encontra resposta nos documentos disponíveis. Se você está acompanhando este episódio até aqui, provavelmente percebe que o padrão se repete: silêncio, pressão, omissões e, por fim, controle. Não como atos isolados, mas como partes de uma mesma lógica. Uma lógica que prioriza a estabilidade do sistema acima da experiência de quem o habita. Aqui se desenha uma conclusão incômoda. Quando o controle substitui o cuidado, o silêncio deixa de ser uma consequência e se transforma em uma condição. Uma condição necessária para que tudo continue funcionando sem interrupções. E enquanto o sistema funciona, as perguntas ficam do lado de fora. O maior erro foi acreditar que o silêncio encerraria a história. Na verdade, o silêncio a deixou aberta para sempre. Porque quando uma tragédia carece de explicação humana, as perguntas não desaparecem, elas se acumulam. E quando se acumulam, o silêncio deixa de ser neutro e passa a ser parte do problema. Ao analisar em conjunto os últimos dias de Yu Menglong, o padrão se torna evidente. Não se trata de fatos isolados nem de decisões soltas. Trata-se de uma lógica coerente. Primeiro reduz-se a palavra, depois normaliza-se a pressão, depois omitem-se registros-chave e, por fim, reforça-se o controle. Tudo acontece de forma gradual, sem estridências, sem rupturas visíveis. Justamente por isso, é tão difícil de apontar em tempo real. Aqui aparece a virada central deste episódio. O silêncio não foi um vazio acidental, foi uma estrutura funcional. Uma estrutura que permitiu que nada saísse do roteiro. Uma estrutura que protegeu a continuidade, a imagem e a estabilidade do sistema. E uma estrutura que continuou operando mesmo quando o custo humano já era evidente. Isso não implica apontar culpados individuais. Implica reconhecer responsabilidades estruturais. Porque quando um sistema funciona assim, as pessoas deixam de ser sujeitos e passam a ser variáveis. E variáveis se ajustam, não se escutam. Os documentos, do jeito que estão, não explicam por que se escolheu esse caminho. Não explicam por que o cuidado não ocupou um lugar central. Não explicam por que o controle foi considerado uma solução suficiente diante do desgaste. E enquanto essas decisões não forem explicadas, a história não pode ser considerada encerrada. Este episódio não busca provocar escândalo nem alimentar teorias extremas. Busca algo mais básico e, ao mesmo tempo, mais incômodo: apontar que o silêncio também comunica. Que a ausência de registros, de explicações e de humanidade deixa marcas profundas. E que essas marcas não desaparecem com o passar do tempo. Se esta série continuar, não será para buscar culpados fáceis, e sim para exigir clareza. Clareza sobre processos, critérios e decisões. Porque a memória não se honra com comunicados breves, nem com encerramentos apressados. Honra-se com verdade explicada. Se você chegou até aqui, deixe uma palavra simples nos comentários, não como acusação, mas como constância de que essas perguntas importam, de que o silêncio não é aceito como resposta definitiva. Às vezes, o mais revelador não é o que aconteceu, e sim tudo o que ninguém disse quando ainda havia tempo de dizer.